Amém? Diz para quem está do seu lado assim: Deus reservou algo de especial para você hoje. Você crê nisso? De verdade? Deus reservou algo de especial para você esta noite. Vem para cá, tadinho. Quis acordar 5 horas da manhã para poder estar aqui hoje. Contrário. Eu botei umas bolinhas no chão aqui porque eu tropeço aqui nessa base aqui, né? Eu não sou chato não, né, Rogério? E nem tenho toque. Estenda suas mãos para cá. Deus, aqui está o teu filho, Alexandre. Pai, pelo pouco que compartilhei com ele, o Senhor já pôde compartilhar o coração dele comigo. E eu sei que é um pai, é um marido, é um pastor, é um amante da tua palavra. E ele faz isso com tanta alegria, com tanto empenho. E eu sei que o Senhor já colocou uma mensagem de excelente neste coração. Pai amado, que essa mensagem de excelência ela possa fluir através dos lábios do seu filho e alcançar o coração da tua noiva. Cura, sara a tua noiva esta noite pelo poder da palavra. Nós cremos nisso, em nome de Jesus, amém e amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vocês estão felizes com Jesus? Que dia fantástico, não? Quem estava aqui desde manhã, levanta a mão aí. Nossa, irmão, só isso. Quem acordou cedo e veio aqui cedo? Legal, glória a Deus. Muito bom estar aqui com vocês. Estou feliz demais, irmãos. Conhecer essa família fantástica, os pastores. Eu estou impactado. À tarde me impactou, até chorei na mesa com vocês. Irmãos, cadê a família do pastor aqui, que nós estávamos à tarde lá? Família fantástica, cadê os irmãos aí? Vocês são demais. Que prazer conhecer vocês. Que prazer, pastor, que prazer, obrigado. Obrigado, que coração fantástico. E, irmãos, vocês estão abençoados demais com essa família pastoral. Amém? Amém. Glória a Deus. E eu pude sentir o amor de Deus na vida de vocês, na família de vocês. Obrigado pelo nos receber bem, pela opção de nos receber bem. Porque a gente tem a opção de não receber, mas vocês tiveram a opção de receber muito bem. Obrigado. O Éder que fez essa ponte, a irmã ali, vocês são maravilhosos. Estou muito feliz. E eu tenho uma explicação por essa felicidade. E eu gosto muito de Bíblia, como o pastor falou. Eu gosto muito de ler a Bíblia, eu gosto muito de ensinar a Bíblia. Na verdade, sem a Bíblia ou sem as orientações de Jesus, não dá para nós seguirmos, não é verdade? Eu digo que, às vezes, eu viajando, indo para algumas cidades, algumas igrejas, eu percebo que nós pastores, devemos ler a Bíblia à noite, ou de dia, ou de tarde, no horário do culto, porque às vezes em casa, durante a semana, nós não temos tempo, não é verdade? Acontece isso aqui ou só lá em Americana, da onde eu vim? Da onde eu vim acontece muito isso. Mas eu quero, antes de tudo, apresentar minha família maravilhosa. Por favor, fica de pé aí, eu acho que vocês podem fazer isso, minha esposa, minhas 2 filhas, pode aplaudir o Senhor. São um presente de Deus, né, pastor? São um presente de Deus para nós, para mim. Irmãos, e antes de começar a falar um pouquinho daquilo que o Espírito Santo compartilhou no meu coração, nós temos o costume lá na nossa comunidade de contarmos a história do Evangelho. E a história do Evangelho, ela é muito simples, Ela começa com Deus criando todas as coisas e nos formando a partir dele. Depois que ele nos criou, nós somos um pouquinho rebelde, nós caímos, nós pecamos contra Deus. E logo depois que pecamos, logo não, um bom tempo depois, nós recebemos tudo o que Deus poderia nos dar e nos dar de graça.
nós recebemos a redenção em Cristo Jesus. E essa é a maior vitória da igreja. Essa é a maior vitória da família de Deus. Essa é a vitória que você está precisando, que eu estou precisando. Essa vitória que, como o pastor disse, desde sexta-feira vocês estão celebrando a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, para que eu e você tenhamos paz um com os outros e paz com Deus. Então, contando essa história da criação, da queda e da redenção, eu gostaria de pedir, pastor, tem liberdade aqui, pedir algumas coisas para os irmãos, para dar aquela quebrada de gelo. Você sabe que durante o pecado nós éramos inimigos de Deus, e éramos inimigos um dos outros. E às vezes, dentro da igreja, nós percebemos que ainda temos inimigos em comuns, ou temos irmãos que às vezes temos uma rixinha, uma coisa que não é bem legal. Então, nesse momento, eu gostaria que você se colocasse em pé, se possível, coloque em pé, fique em pé, pode, pastor? E aí, nesse momento agora, que agora nós temos paz com Deus, eu gostaria que você pudesse acender a luz para mim. Estou mandando já, você viu, né? Hein? Tá fácil assim. Se os irmãos pudessem acender a luz, porque a maior vitória da cruz de Cristo foi olhar para Maria e para João ali naquela cruz, antes da sua morte, e dizer a seguinte coisa, que aqueles que fazem parte da família dele, vocês lembram disso? Aqueles que fazem parte da minha família, aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E uma das coisas que o pai não gosta é ver os filhos em contenda. Então, agora que Cristo morreu e ressuscitou por nós, eu gostaria que, se você pudesse, dar uns 10 abraços aí, dizendo, agora sim, nós temos paz um com os outros. Nós poderíamos falar isso, irmãos? Sabe, abraçar o irmão e falar assim, irmão, agora eu tenho paz com você. Persegue o seu inimigo aí agora. Agora é a hora de você abraçar seu inimigo e dizer assim, eu tenho paz com você. Essa morte veio para mim e essa ressurreição veio para você, para que tenhamos paz um com os outros. Vamos lá, é mínimo de 10, eu estou contando, hein? Tem uns irmãos ali atrás que não abraçaram ninguém. Procura o irmão que falou mal do você. Procura o irmão que está meio bravo com você. Fala, irmão, olha, eu sei que você está meio bravo comigo, mas nós é um só, não tem como. Agora nós temos paz um com os outros. Já abraçou uns 10 já? Foi uns 10, Éder? Foi uns 10 aí, Fabiola? Foi uns 10. Pastor não vale, que o pastor abraça todo mundo. Irmãos, antes de você sentar, vamos ser sinceros aqui, eu gosto dessa conversa, desse bate-papo aqui. Essa não é a alegria do corpo de Cristo? Essa não é a alegria do corpo de Cristo? Quando nós nos reunimos, como a irmã disse, cadê a irmã que leu o texto de Hebreus 10 aqui? Fantástico. Meu Deus, irmã, você foi usada por Deus. Quando nós nos reunimos, então nos reunimos por causa dEle, e por Ele, e para Ele são todas as coisas, amém? Então, se tiver que darmos um aplauso essa noite, vai ser para Ele, aleluia. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno, e você pode se assentar, por favor. Só Ele é digno, glória a Deus. Que alegria. Glória a Deus. E eu confesso a vocês que eu pedi para o Espírito Santo compartilhar um pouco da natureza de vocês comigo, e eu ainda estou recebendo da parte do Senhor sobre isso. Eu senti muita virtude de amor aqui. Eu vi pouco interesse aqui.
Normalmente, como nós vai nessas igrejas grandes, Éder, a gente vê muito interesse material, a gente vê muita contenda, mas aqui no Espírito eu percebo o fluir de Deus no amor para vocês. E aí o pastor perguntou, manda o tema da mensagem, para os irmãos fazer uma arte lá. Na hora, já estava no meu coração ali, porque o Espírito estava falando que o chamado de vocês não é um chamado simples, é o chamado de amar. O chamado do amor. Se eu tiver que compartilhar um tema aqui, eu vou compartilhar o chamado do amor para vocês. E não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Todas as vezes que nós pensamos em amar, nós pensamos em amar as pessoas que nos fazem o bem, aquelas pessoas que normalmente nós queremos casar, ou a pessoa que nós queremos relacionarmos, mas difícil é amar os nossos inimigos. E o Senhor tem chamado vocês para amar essa cidade. Eu conheço pouco sobre essa cidade. Mas amar essa cidade, irmãos, é amar essas crianças que estavam aqui. Nós estávamos à tarde lá com os dois irmãos que estão fazendo medicina. Cadê eles? Será que eles estão aqui? Como que é o nome deles? Cadê eles? Como que é o nome deles? Vocês lembram? Edivaldo. Está aí, irmão? Acho que não. E eu achei tão legal que ele falou ali, pastor, para nós. O irmão está fazendo medicina aqui na cidade. E ele falou que a questão de abuso, ele sabia que tinha abuso de crianças aqui, mas quando ele foi nos UPA, foi isso que ele falou para nós, não foi, pastor? Quando ele foi, é UPA que chama aqui também, né? UPA, né? Nas redes de saúde, ele percebeu que os abusos eram bem maiores do que se pode imaginar. E eu lá na cidade de Americana, junto com a minha família, o Éder, Tamiri já pôde estar lá conosco, nós cuidamos de um abrigo de crianças. Coisa que jamais imaginei fazer. Amar alguém que te odeia. Porque quando uma criança, um adolescente chega no abrigo lá conosco, irmão, eles não querem estar lá. Apesar de nós estarmos socorrendo a vida deles, apesar de nós estarmos estendendo a mão para eles, tudo o que eles querem, talvez, muitas das vezes que nós vemos isso, eles querem estar com as suas famílias que violentam eles, que corrompem o direito deles de estudar, da alimentação, o direito básico da saúde. Então, quando eles chegam para nós, ali no acolhimento, nós achamos que dar coisas para eles é o mais interessante. Nós achamos que nem agora na Páscoa, ganhamos vários ovos de Páscoa para dar para as crianças, para os adolescentes. Vocês acham que eles ficam felizes, sim ou não? Sim, ficam. Mas você sabe que após comer o chocolate, um dia, 2, terceiro, 3 dias depois, o sabor do doce passa. O que realmente permanece é aquilo que também permanece para nós. Depois da Páscoa, depois da ressurreição, a história continua sendo contada. A história não acabou. Deus continuou a história. Ou seja, depois do ovo de Páscoa, para aquelas crianças, a única coisa que resta, e a única coisa que resta para mim e para você, é amar as pessoas que nos odeiam. A única coisa que resta é saber que nós estamos tão cansados e tão fadigados que a última coisa que nós queremos é dar tempo para aqueles que realmente querem e precisam do nosso tempo. Quarta-feira, quinta-feira agora, quando eu olhar para um adolescente lá, quando eu olhar para uma criança lá, ela não vai querer mais o ovo. Algum deles vão perguntar, tio, e minha mãe, quando volta?
tio, quando a minha nova mamãe vai chegar? Pergunto para a minha esposa, tia, a minha mamãe está chegando? Fizemos aniversário há 2 semanas atrás, para um menino estava fazendo 6 anos, eu não posso falar o nome, mas foi eu e a Aretusa lá orar com ele. Preparamos todos a mesa, sabe aquela coisa legal? Nós fazemos aniversário para eles nunca tiveram aniversário, alguns deles. Enchemos as bexigas, coisa que eu e a Aretusa nunca gostamos de fazer. Né, amor? Está aqui as nossas filhas, nós faz meio que forçado, Ed. Enchemos as bexigas, colocamos os brinquedos lá, colocamos uns finos em cima da mesa. Aquele dia teve até Yakult. Foi uma benção. Fizemos tudo para ele, achamos que ele iria gostar. Aí ele está aqui sentado, a gente coloca que a mesa é meio alta, grande, naquelas mesas de madeira, e aí colocamos ele sentado numa escadinha aqui, aí eu chego desse lado, minha esposa chega daquele, aí eu falo o nome dele, eu falo assim, o tio vai orar por você. A tia vai orar, não, eu falei, a tia vai orar por você. Né? Porque nós homens jogamos as coisas para as mulheres, não é verdade? Nesses momentos difíceis, né? Fala assim, faz você, amor, se não der certo, nós faz. Aí estou aqui, pastor, está ela aqui, aí eu achando que ele vai falar qualquer coisa assim demais, cadê meu presente, que hora que não vai cantar parabéns? Aí ele vira para nós e fala o seguinte, a minha mamãe está vindo? Ah, irmão, ela já começou a chorar, e eu aqui desse lado. O que eu vou pedir para um menino desse? Eu quase falei assim, ora você por mim. O que eu vou falar para ele? A mãe dele estava num bairro de cima, ali muito próximo, daria para ela vir de a pé, mas ela está nas drogas. Ela achou outro prazer do que cuidar dos 4 filhos, porque ele é um dos 4. Ela achou outro lugar. Ela encontrou tudo, eu não sei como chama aqui, mas lá chama lojinha, onde vende droga. Ela encontrou uma lojinha aberta, que foi o socorro para ela, ao invés de irmãos disponíveis, aonde poderia prestar o socorro para ela. A loja é mais fácil, porque ali R$10 a sua dor passa. Mas encontrar um irmão com o coração aberto, disposto a gastar 10 minutos, lá é difícil de encontrar. Lá eu pego a igreja, talvez a nossa igreja seja tão grande, porque nós vai para um lugar mais profético, pastor, os irmãos não aguentam nós, ou nós não aguentamos os irmãos. Eu falo, irmão, não é possível. Veja as crianças, veja seus vizinhos. Outro dia chegou uma família lá, viu, pastor, é o seguinte, a criança está chorando demais aqui, o que será que é? No meu vizinho aqui, eu falei, e aí, você não sabe? Eu também não sei, eu sei que mora vizinho. Vai lá, entra dentro da casa dela, chama o conselho tutelar, chama a polícia, bate no portão. Você é o socorro dessa criança que não para de chorar. Aí nós oramos pelo Gabriel. Ah, falei o nome, não podia falar. Mas não está sendo filmado não, né, pastor? Oh, meu Deus. Corta aí, irmão. Misericórdia. Esses negócios chegam lá, nós nem imaginamos. Aí nós orando aqui por ele, aí eu orei, Senhor, Pai, toca o coração dele e tal. Eu estou feliz que agora nós vamos voltar lá. E nós chegamos, pastor, nós vamos chegar terça-feira, dia 22 é terça-feira, né? Dia 22 mesmo, ele já está vindo uma família lá de Ouro Fino, de Ouro Preto, de Minas, para vir adotar os 4. Um baita trabalho. Não é trabalho difícil não, um baita trabalho, sabe para quê? Para mostrar para esse sistema que nós estamos inseridos, o sistema
do Estado, que primeiro começou assim, o que nós vamos fazer com eles? São 4 irmãos, ninguém quer adotar 4 crianças. É difícil achar uma família que quer adotar 4 crianças. E aí, naquela luta constante, Senhor Jesus, prepare a família, toque no coração dos técnicos lá do Tribunal de Justiça para procurar as famílias, porque a gente não quer separar as crianças. Aí nós ia conversar com eles, nós conversa assim com eles, né? Você já imaginou, se você estiver longe da sua irmã, como que vai ser? Com quem que você queria ficar? Imagine, você falando para uma criança de, quantos anos tem ela? 7? 6 também. 6, e ele, 6 também. Falando com os dois, ela vai fazer 7. Falando com os dois, fala assim, ó, vocês vão ser separados. Imagina você, irmão, como fica o coração dessas crianças. Aí nós oramos, e aí Deus preparou esse casal, abençoado, lá de Ouro Preto, que vai vir para adotar essas crianças e levar. Já falou que quer levar até de avião. Já quer voar com eles. Eu falei, glória a Deus. Eu falei, por mim pode, o difícil não é convencer o juiz, que avião também é menos perigoso que ônibus e carro. Então, dia 22, eles vão ter essa aproximação. Então, aquele pedido que o Gabriel teve aqui, talvez não foi atendido com a mãe biológica, mas foi atendido com uma mãe que está esperando e gerando ele há anos. Então, eu queria colocar um vídeo aqui, pastor, meus irmãos, de 2 minutos para falar para vocês sobre o que nós fazemos lá. Mas ainda tem uma palavra para vocês. Eu só quero colocar para vocês, para sensibilizar vocês, como igreja. O papel da igreja na cidade é ser justiça para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro e para o necessitado. Então, nós aqui somos 800, 850, 1.000, 1.100, o pastor falou que já chegou a colocar aqui dentro, né, pastor? Nós somos o socorro deles. Nós somos o socorro deles. Nós somos a continuidade da segunda-feira, da terça, da quarta em diante. Deus confiou a nós essas crianças. Deus confiou a nós essas viúvas. Deus confiou a nós os estrangeiros, as pessoas que vêm para cá, que estão sem direção. Deus confiou a nós os necessitados. Então, quando o Senhor fala que o justo não perecerá o pão, não está significando que você é justo e você nunca vai passar fome. Não, não é isso. Essa palavra é dizer o seguinte, que o justo sempre vai ter a partir o pão. Então, você é justo, sim ou não? Você foi justificado, sim ou não? Então, você sendo justo, você nunca vai padecer, irmão. O que significa que você vai ter para partir. Então, você tem que crer em uma coisa. Você sempre vai ter para partir, seja com o órfão, seja com a viúva, seja com o necessitado ou estrangeiro. Você sempre vai ter o que partir. Mas pastor, eu estou passando por uma dificuldade. Você sempre vai ter o que partir. Porque no mundo tereis, e tem de bom, porque eu venci o... Amém, irmãos? Quem pode ver o vídeo aqui comigo? Aleluia? Está pronto aí?
Essa é a Brasília Kids Care. Ela foi fundada em 2014 pelo nosso irmão Reinhard Hitler, um pastor austríaco. E ele veio para o Brasil, pastor. Ele veio para o Brasil e ele, viajando em Natal, ele começou a observar as crianças que estavam vendendo seus corpos por 5, 2 e 10 reais. E por ser um pastor, ele ficou indignado, irmãos. E ao ficar indignado, ele perguntou para os irmãos que estavam com ele ali, falou assim, o que essas crianças aí? Aí os irmãos falaram, são as crianças, e as mães colocam elas para ser vendidas. Ele falou, como assim? Ele falou, elas ficam aí, são trocadas por comidas, às vezes algumas delas são até vendidas. Ele falou assim, e vocês crentes não fazem nada aqui? Ele falou assim, como assim? Foi assim a conversa. Porque lá na Áustria, nos Estados Unidos, onde estou, não tem isso. E vocês veem isso e vocês não fazem nada por isso? Então precisou um pastor lá de fora vir e falar para nós brasileiros, aonde nós estamos com a nossa cabeça. E a partir daí surgiu a Brasília Kids Care. Hoje, ela falou 5 ali, que esse vídeo é de 2023. Mas hoje nós temos 10 unidades, estamos abrindo mais uma em Mauá esse mês. Vamos para 11. Aí você me pergunta, Alexandre, da onde vem o recurso? A prefeitura, o estado dá o dinheiro para vocês? Não! Quando o Reinhard foi me conhecer lá na cidade, eu perguntei para ele, Reinhard, de onde vem esse dinheiro? Porque, irmãos, cada criança custa 5.020, 5.500, até 6.000 reais por mês, dentro de um abrigo. 6.000 reais por mês. Vezes 20, que é o que a gente tem no máximo, quanto que dá? Faz a conta aí. Dá 100 mil? Só que passa, a gente gasta 100, 120, 130, 1.000 por mês. Aí eu perguntei para ele, de onde vem esse dinheiro, irmão? Ele falou assim, dos irmãos generosos da Europa. Eu falei, e Brasil não ajuda? Ele falou, não, vocês não entendem o que é o Deus provedor. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Nós estamos falando de mais de 15 milhões por ano. Enviado 98% desses 15 milhões de reais, enviado por 4 países, de pessoas comuns como eu e você. De pessoas que não é empresas que envia milhões de euros, não. São pessoas como eu e você que dá 50, 100, 200 euros. São irmãos como irmãos dos Estados Unidos, que quando o Reinhard estava lá pregando, o irmão levantou, igual o pastor levantou aqui, foi lá para fora, a hora que voltou, porque lá nos Estados Unidos não tem esse negócio aqui, os irmãos que foram lá sabem disso. Ninguém levanta, na hora da ministração ninguém levanta. É nosso sonho, né, pastor? Nosso sonho, né? Todo mundo fica sentadinho, prestando atenção. Ninguém levanta. Aí ele viu o irmão levantando, saiu, foi lá conversar, voltou, cochichou com a esposa e falou assim, o negócio está estranho. Aí no final do culto, o irmão veio para com ele e falou, Reinhard, é o seguinte, eu acabei de ganhar uma herança da minha mãe, e essa herança nós iríamos comprar uma casa, que eu acabei de casar com a minha esposa. Ele falou, e aí? Então, eu ouvi você falando das crianças do Brasil, isso lá na Califórnia. Eu ouvi você falando das crianças do Brasil, e eu liguei para minha mãe, perguntei se o dinheiro estava disponível, acho que você viu eu saindo, ele falou, eu vi você saindo. Aí você viu eu sentando com a minha esposa e cochichando com ela, eu vi você cochichando com ela. E aí? E aí que a minha mãe falou que o dinheiro está disponível, e a minha esposa falou que eu posso doar para o Brasil. Aí ele falou assim, qual é o valor, irmão? Ele falou $100.000. E eu vou dar para vocês. Ele falou, irmão, mas você está acabando de casar. Ele disse que ele iria construir a casa dele com aquele dinheiro. Ele falou assim, não, eu vou dar para as crianças do Brasil. Aí foi o primeiro terreno que nós compramos em São Luís do Maranhão, irmãos. Compramos um mega terreno lá por $500 mil. 500 mil dólares não, $500 mil. Construímos, atendemos
mais de 120 crianças lá. Mas eu não vim falar sobre isso essa noite. Porque essa glória é do Senhor. Eu vim falar para vocês do amor que vocês têm aqui entre vocês. O quanto esse amor pode impactar lá fora. Vocês bem sabem que, em amor, Deus enviou o seu Filho. Não foi? Por tanto nos amar, o Pai enviou o seu Filho, para que eu e você pudéssemos ter vida, e como o pastor disse aqui hoje cedo, vida em abundância. Vida em abundância significa que agora em plenitude, eu não tenho mais falta de nada, eu sou abundante em tudo que Cristo fez por mim, na sua morte e na sua ressurreição. Então tudo que eu tenho, foi Cristo que me deu, até mesmo o meu nervosismo, até mesmo a minha dor, até mesmo o meu sofrimento, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e caminham segundo o seu propósito. Todas as coisas. Então, em amor, o Senhor nos concedeu. Agora, o que reflete isso para o nosso tempo atual? E aí eu queria baixar o nível. Eu queria ser mais simples com vocês. Mais simples ao ponto de lembrar em Filipenses, quando Paulo escrevendo aos irmãos em Filipe, ele disse, aquele que se desfez da sua glória. Irmão. Irmão, você tem noção do que Paulo está escrevendo aos irmãos em Filipe? Ele está falando assim para os irmãos, irmãos, o próprio Deus, em glória, esplendor, em honra, em majestade, se desfez da sua glória e se fez em forma humana. Para quê? Para fazer um culto maravilhoso? Para poder, não sei, sair pregando aí nas sinagogas, para fazer alguma coisa para os crentes? Não. Incrível que pareça, ele se desfez da sua glória para sentar com aqueles que precisavam. Uau! Você está dizendo para mim, Alexandre, que o Criador de todas as coisas, o Eterno, o Imortal, na plenitude dos tempos, Ele decidiu, sim, Ele decidiu vir. E quando Ele veio, Ele não veio de uma forma em que você não poderia tocá-lo, em uma forma que você não poderia acessá-lo. Ele veio em uma forma humana. O Deus que ama veio para cuidar dos nossos corações. E questionado Jesus sobre quem que seria o nosso próximo, ou como que é amar o próximo, ele propôs uma parábola para nós, e para os fariseus que estavam com ele ali. E a parábola eu acho que tem muito a ver com o que eu quero falar aqui essa noite. A parábola é mais ou menos assim, havia um homem que estava no caminho, e caminhando por esse caminho, ele encontrou os seus salteadores, ou os assaltantes, e sendo machucado e ferido, ficou no caminho, gemendo de dor. Essa é a versão minha, né? Ferido. E aí, passando ali um sacerdote, o sacerdote olhou e passou de largo, ou seja, passou pelo lado. Aí, não diferente, o levita, que também fazia parte de toda a conjuntura eclesiástica da época, olhando, passou de largo, mas alguém improvável parou. E aí eu entendo, e é algo que eu quero falar com vocês essa noite. Quanto custa nós pararmos a nossa vida? Estávamos, eu, Éder e um pastor lá de Paraty,
essa semana ali em Paraty, 2 dias atrás. Tudo que nós queremos é nos relacionar. Nós nascemos para nos relacionar, irmãos. Nós não somos seres irracionais, que temos dificuldade no relacionamento. Nós somos seres racionais, que temos facilidade no relacionamento. Ei, deixa eu te falar. A gente lidera lá dentro dessas crianças todas. Nós temos agora, vamos chegar a 24 funcionários. Então, temos 20 crianças com 24 funcionários. Olha que incrível. Eu liderei minha vida toda, desde os 16 anos liderando empresa. Eu me formei para ser um executivo. O dia que o Senhor me chamou, falou: Alexandre, você não vai ser o que você planejou ser, você vai ser o que eu te chamei para ser. Eu abri mão de 3 faculdades, mas aí eu estava no meu último emprego, eu falei: Senhor, eu não consigo sair, eu não consigo abrir mão. Eu tinha muita dificuldade naquela época, financeira, de achar que iria faltar, e eu estou falando do Deus provedor, do Deus Pai, amém? E aí eu falei: Senhor, se o Senhor me chamou, o Senhor me tira daqui. Não deu 1 dia, 2 no máximo. O gerente da empresa, o dono da empresa, que eu era gerente, falou: Alexandre, vai embora, a gente vai pagar tudo para você, vai cuidar da igreja lá, a gente vê que você está precisando fazer isso. Cheguei chorando, minha sogra foi a primeira a me receber. Eu falei assim: eu vou cuidar da igreja. Como que vai ser? Eu não sei. Cheguei para os irmãos da igreja: irmãos, eu vou cuidar da igreja. Tem um salário para mim aí? Os irmãos falaram assim: tem uns R$1.500 que sobra aqui todo mês, não dá para você. Falei: é mesmo? 1.500 tá bom, vai começar, né? Melhor que nada. Mas aí eu percebi que não é assim. Irmãos, posso abrir meu coração com vocês essa noite? Posso? Vocês estão ouvindo aí no fundo? É muito mais simples do que nós imaginamos. Sentar com uma pessoa e acolher ela é muito mais simples do que nós imaginamos. Eu já estudei 2, 3 seminários, já fiz teologia, já fiz de tudo também nessa questão de igreja. Ah, irmão, mas quando a gente está na frente de uma pessoa que precisa de Jesus, a única coisa que serve é o amor que queima o seu coração. A única coisa que serve, você pode saber se você é pós ou pré-tribulacionista, ou se você é arminiano ou calvinista, ou se você crê ou não crê, mas sabe, a única coisa que as pessoas queriam de Jesus: Jesus, tira a minha dor. Sabe, as únicas coisas que as pessoas sentem com nós, como pastores, e com vocês, não pense que vocês estão livres disso. Elas esperam que vocês acolhem elas. Só que calma, eu sei que alguns de nós queremos ser acolhidos também. Os irmãos podem projetar um texto aqui, fazendo um favor? Coloca João 13:31. Qualquer versão, viu, irmão? Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Pode continuar, 32. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve.
E aí, Jesus está falando para nós que somos discípulos deles. Ele diz assim: meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim. E como eu disse aos judeus, agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento dou a vocês. Então o Senhor está falando assim, sabe, depois da Páscoa, sabe o ovo de Páscoa quando acaba o sabor do chocolate, lá na quarta, quinta-feira? Sabe então quando você passa todos os eventos da igreja, aí você precisa lembrar de uma coisa? Então, eu quero que vocês lembrem desse mandamento. Qual que é o mandamento? Amem-se uns aos... Vamos falar isso junto? Amem-se uns aos... Como eu vos... Vocês devem amar-se uns aos... Para tudo. Se tivermos que seguir as ordenanças de Jesus, essa é a maior ordenança. Agora tem o 35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos... Então, olha para o seu irmão, um segundo, e pergunta para ele: você é discípulo de Jesus? Agora afirma ele. Por quê? Fala assim, por quê? Se você for discípulo de Jesus, nós nunca teremos problema. E os problemas que poderíamos ter, eles já foram resolvidos na cruz. Eu quero repetir, porque às vezes irmãos de igreja se dividem, se separam e dizem se amar, mas não há nenhum problema que já não fora resolvido na cruz. Nós celebramos esse final de semana inteiro, pastor, que a cruz de Cristo levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, para nos unir em Cristo Jesus. Então não há nada que nos separe, não há nada que nos divida. Quando você perceber que o seu coração se levantar contra uma pessoa, que o seu coração se ofender contra uma pessoa, você vai diante dela e diz: eu estou ofendida com você, eu estou ofendido com você, me perdoe, eu quero continuar em comunhão contigo. Sabe por quê, irmãos? Sabe como Angra dos Reis vai conhecer vocês? Como discípulos verdadeiramente de Cristo, quando vocês amaram uns aos outros. Por isso que eu falei do amor aqui, porque as pessoas que entram naquela porta, elas devem ver o amor de vocês, não o amor de vocês somente em servir, mas o amor de vocês, e nesses dias mais do que nunca, vocês devem saber hospedar pessoas. Ei, presta atenção, não importa se na sua casa não tem sofá, não importa se na sua casa não tem uma mesa, não tem uma cadeira, mas tem o seu coração que é de Cristo, e dentro do seu coração de Cristo você pode hospedar um órfão, você pode hospedar uma viúva, você pode hospedar qualquer um que necessita desse amor, porque você tem para derramar. E não adianta você falar que você não tem teologia. Eu acabei de dizer que teologia na mesa para acolher uma pessoa não adianta. A única coisa que adianta, sabe o que nós aprendemos nos cursos de seminário? Psicologia pastoral. Você ouve 10%, ou você fala 10% e ouve 90%. E na hora que você está ouvindo, irmãos, a pessoa está sendo curada, assim como você.
Só que nós temos um porém, e eu queria entrar nesse viés, porque eu e Aretusa temos visto muita cura de pessoas com depressão. Eu e Aretusa passamos por um processo, mais ela do que um processo de crise, ansiedade e depressão, ao ponto, sabe, quando você chega no final do poço, ao ponto de eu ir trabalhar, na época eu trabalhava, e eu deixar ela em casa, com desejos, para tentar contra a sua própria vida. E eu falava assim, Espírito Santo, deixo ela, e corro o risco de chegar e não ter mais ela, e vou trabalhar para sustentar a minha casa, ou fico aqui com ela e perco o meu trabalho. Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. Porque eu corria o risco de chegar em casa e minha esposa está morta. E aí nós passamos esse processo violento. E uma das coisas que o Espírito Santo falou para nós foi o seguinte: vocês precisam passar por isso para vocês compreender, porque serão usados na cura sobre isso. Aqui tem alguns irmãos que podem ser psicólogos, terapeutas, psicanalistas, conversam muito com a Fabíola. Quando a gente está junto, a gente gosta de conversar essas coisas aí. O que está mais em alta lá na minha região, quem está ganhando dinheiro lá é psicólogo, é terapeuta. Sabe por quê? Eu sentado com o meu pastor, que é um psicólogo que hoje atende as maiores celebridades do Brasil, o Cláudio. Hoje ele atende as maiores celebridades do Brasil. Você fala qualquer nome aí que está em alta na mídia, aí ele atende. E uma vez conversando com ele e aprendendo sobre isso, para como lidar com a minha esposa, ele falou: Alexandre, sabe por que tem tantos psicólogos? Ele é um psicólogo e pastor. Eu falei: por quê? Ele falou: tem tantos psicólogos porque tem poucos pastores. Agora, a minha pergunta é para você, que agora somos chamados a amar, porque Ele nos amou primeiro, amém? Ele nos amou primeiro, e ao nos amar primeiro, nós não temos desculpa em receber esse amor e dar esse amor. Agora, nós somos pastores das ovelhas que estão no mundo. Ei, você que está aqui essa noite, talvez você está passando por um problema depressivo, talvez você esteja passando por um problema de crise de ansiedade que desencadeia do nada, à noite, de dia, antes de ir para o trabalho. E tudo que você procura é um coração que te acolhe. E eu quero dizer para você, aqui tem coração que te acolhe. E não pense você que sendo curado aqui dentro, você vai ficar sem curar também. Você vai acolher pessoas. Assim como o Senhor levou eu e Aretusa para esse lugar de dor. Nós, hoje, quando encontramos pessoas nessa situação, nós temos dois caminhos. Nós caminhamos com ela um período para que ela seja curada. Ou nós oramos e o Senhor cura instantaneamente. Quem crê nisso? Você crê nisso? Você crê que essa noite estão a ser curados? Sabe por quê? Porque nós somos chamados a amar. Eu lembro que uma vez estávamos num acampamento, num encontro, e uma menina começou a se manifestar lá. E aí todo mundo ficou alvoroçado, e chegou os líderes e começaram a orar e tal, e a menina se contorcendo lá no meio da adoração, e todo aquele negócio, eu de longe assim, olhando assim, o Espírito Santo falou assim: vai lá e ame ela. Isso faz uns 15 anos, né, Rê? Vai lá e ame ela. Falei: como assim? Vai lá e ame ela. No meio daquela muvuca toda, o louvor, galera tudo em cima, alguns nem sabiam o que estava acontecendo. Estava uma bagunça. Eu cheguei lá correndo, escorreguei, abracei ela com toda a minha força. Eu falei assim: receba o amor de Deus agora. Na hora acabou.
Não tem nada que o amor não cure. Ou você acha que Jesus curava aquele cego porque ele não amava? O amor cura tudo, meu irmão. O amor supera todas as coisas. O amor não requer nada de nós, porque a única coisa que o amor requer, Jesus Cristo já deu a sua vida inteira. Ele entregou sem reserva, como a irmã falou aqui. Sem reserva, sem medida. Agora, eu queria ler um outro texto com vocês, que está em 1 João 3, no versículo 11. Quem está comigo aí ainda? 1 João 3, 11. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Próximo, 12. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admire se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos. Será que a gente consegue ler essa frase junto aqui? Será que a gente consegue uma dinâmica aqui, de no 3 a gente começar a ler junto? Quem está comigo? Então vamos no 3, a gente vai ler isso aqui para fixar. No 3, 1, 2, 3. Sabemos que já... De novo, vamos de novo no 3, 1, 2, 3. Sabemos. João está deixando claro para nós assim: se você ama o seu irmão, você tem vida. Se você não ama, você tem morte. Amém, irmãos? E aí, agora você vai sondando o seu coração aí. Você analisa o seu coração. No começo do ano passado, nós recebemos uma adolescente lá. Na verdade, não era adolescente. Era um pouquinho mais nova. E houve boatos de que o seu padrasto havia abusado dela. E aí, perguntando para ela, ela falou que realmente ela tinha sido abusada pelo padrasto. A minha vontade, como homem, era na visita que o padrasto ia lá, ele não tinha uma perna, sabe? Era dar uma rasteira nele. Pode dar risada. É derrubar aquele cara. Eu falei, não é possível. Não é possível que eu tenha que receber esse cara aqui, conversar com ele, e ainda propor para ele e para a mãe da menina, que eram duas meninas, propor para ele, para a família, se ajustar para talvez a menina voltar para a família, ser inserida no núcleo familiar, porque a justiça quer assim, porque eu não tinha como provar nada. Porque a gente tem que provar, irmão.
Só a fala da menina talvez não é suficiente, porque ela não tinha uns 14 anos ainda, ela estava com 13 na época. Mas aí, tempo vai, tempo vem, eu tentando amar, me esforçando para amar essa pessoa. Graças a Deus eu não fiz nada, porque de um tempo depois ela confessou que era tudo mentira. Aí você acha que a minha raiva virou para quem? Antes eu queria derrubar o rapaz. Agora eu quero pegar essa menina de jeito, não é possível. Mentir para nós assim, não é possível, você está fazendo bem para você, né? Falava para ela. Ela aí na escola falava que nós não dava comida, várias situações. Até que um dia, eu falei, senta aqui, que o tio precisa trocar umas ideias com você. Porque até então, conversava, mas não era aquela ideia, firmeza mesmo, que a gente tem com adolescente. A hora que eu falo assim, vem para a minha sala, quero conversar, até os funcionários ficam meio apavorados. E acredite vocês, eu não sou bravo. Minha esposa até fica brava comigo, pastora. Nossa, mas era para ter mandado embora, você não mandou. Fica aí enrolando, o povo está aí enganando você. Fala, não, vai amar até o final. E aí eu sentei com ela, falei o seguinte, fala para mim por que você está mentindo assim. Não, tio, não estou mentindo, não, tá. Expliquei para ela, ela teve a consciência, caiu em si, a hora que ela caiu em si, é sério, irmãos, a hora que ela caiu em si, parece que o ambiente da sala mudou. A hora que ela caiu em si, ela falou assim, não, eu falei isso mesmo, eu menti. A hora que ela confessou, é incrível, a hora que saiu da boca dela, tio, eu menti, o ambiente da sala mudou. Falei, uau, é a minha chance. Sabe aquele ambiente, você fala assim, nossa, não estou vendo o sol, não estou vendo nenhuma luz aqui. De repente, a hora que ela falou, estou mentindo, abriu os céus sim. A hora que abriu os céus, eu falei, é a minha chance. Eu só falei assim para ela, eu falei, fulano, você sabe o que o tio quer de você? Aí ela já estava chorando, falou, não. Você só está aqui por um tempo, para o tio amar você, a gente quer te amar. Por que é tão difícil você receber o nosso amor? A hora que eu falei isso, eu não sei o que aconteceu naquela sala, mas parece que o coração dela rasgou, e aquela ali entrou tão forte dentro do coração dela, mas tão forte, que ela começou a chorar copiosamente. E aí, ela ficou soluçando, e eu falei, a gente só quer te amar, e eu repetia isso várias vezes, deixa a gente te amar, você vai ficar aqui pouco tempo, a gente quer amar você, não precisa mentir, fala para nós o que você quer, nem sempre você vai ter tudo o que você quer, mas você vai ter sempre o amor do tio e da tia aqui. Resumindo, depois dessa simples conversa, de fato, ela começou a receber o amor. E de fato eu tenho algo para falar para vocês aqui. Sabe por que às vezes não damos o amor? Porque não sabemos receber. Sabe por que o seu coração está aflito? Porque você olha para tudo isso de Páscoa e você não entende que foi por amor. Talvez você está um pouco aflito, angustiado nos seus últimos dias, porque a sua raiva não é com o irmão, a sua raiva é com Deus, e você tem medo de assumir isso, porque quando Caim matou Abel, ele tinha raiva do seu irmão, sim, mas o maior ódio dele era contra o pai. Sabe aquelas perguntas que nós temos assim, para Deus?
por que você fez isso comigo? Por que você tirou ela de mim? Por que você tirou ele de mim? Por que as coisas não acontecem dessa maneira? Sabe essas perguntas que nós fazemos e ficamos sem respostas? Parece que Deus não nos ouve. São essas perguntas que parece que Deus não nos responde, que nos afasta dele, que faz nós deixarmos de crer que Ele é o Pai que provém tudo. Recebe esse amor essa noite. Há um favor de Deus aqui essa noite. Há um favor de Deus aqui essa noite e eu não estou brincando. Há um favor de Deus para que o seu coração fosse livre, para que o seu coração comece a fluir de uma maneira muito mais leve. Não se trata em fazer as coisas. Deus não espera nenhum empenho ou desempenho seu. Ele não espera que você seja o melhor do mundo em tudo que você faz. Não busque a aprovação do nosso Pai por seu desempenho. Ele não requer nada de nós. A pessoa que pede adoração em troca de alguma coisa é Satanás. Deus nunca pediu, como Satanás pediu para Jesus, se prostrares de joelho e me adorares. Deus nunca pediu isso. A única coisa que o Pai quer é que, como órfãos, recebemos Ele como o irmão mais velho, Jesus Cristo. E ao compreendermos Jesus Cristo, deixamos de ser como Caim, querendo matar o nosso irmão, e odiamos a Deus, porque Ele ama o nosso irmão e nos odeia. Nessa noite, eu quero fazer um convite para você. Você pode ficar no seu lugar. Depois o pastor, ele vai fazer de uma forma bem mais elaborada esse apelo para você, mas aí no seu lugar. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Todos vocês. Nós temos visto essas curas. E se você, hoje, essa noite, lembrou de alguma coisa, alguma ofensa que você tem contra um irmão, você fale agora com Deus. Mas espere, se você tem essa ofensa contra Deus, levante a sua mão e a gente vai até você.